22º volume do Histórico, página 40. Por evolução natural das mudanças e transformações da natureza, tudo chegará com o tempo no seu verdadeiro lugar, o mundo racional. A junção do corpo humano sempre foi uma coisa misteriosa, por ninguém saber o porquê que eram assim. Então a junção do corpo humano sempre foi tida como uma coisa misteriosa, porque ninguém sabia o porquê que assim era. Ninguém sabia o porquê todos assim são. Ninguém sabia o porquê todos são diferentes e o porquê tudo é diferente uma coisa da outra. Causava então grandes mistérios e tudo era mantido misteriosamente, por ninguém saber o porquê que foi feito assim, como foi feito, de que foi feito, a origem e a causa de serem assim. Ninguém sabia, ninguém nunca soube, e os mistérios continuavam desafiando todos e os enigmas também. Então a junção do corpo humano era tida como um fenômeno da natureza por ninguém saber o porquê de assim ser. Então se tornava um fenômeno a junção do corpo humano, por ninguém saber a planta verdadeira da formação da junção do corpo humano. Então ninguém tinha a planta verdadeira da origem da vida. E por não terem a planta verdadeira da origem da vida, faziam grandes mistérios da vida por não saber o porquê da vida. E assim foi vivida a fase de animal, todas nessas condições. Os mistérios por desvendar e desafiando todos, e de forma que ninguém sabia o porquê que assim era. Viviam então nesse degredo infernal de não saberem o porquê de sua existência. Então diziam: eu não sei porquê que eu existo. Eu existo, mas desconheço a causa e a origem de minha existência. Sei que sou assim, mas não sei por que sou assim. Vivo assim, mas não sei por que vivo assim. E assim toda a humanidade nessas trevas, cegos de olhos abertos, porque viam tudo e não sabiam a causa e o porquê de tudo que viam. Viam todos, mas não sabiam a causa e a origem de todos. Então viviam completamente cegos, porque viam tudo, não conheciam e nem sabiam o que viam, porque não sabiam por que tudo isso existia, como também não sabiam o porquê de sua existência. Começaram a criar então as aparências. Começaram a admitir as aparências como se fossem verdades. Até que acabou por incutir em todos que aparências eram verdades, como costumam dizer. Uma mentira muito repetida, por fim, passa a ser verdade. E começaram a viver de aparências, admitindo a aparência como verdade, por não conhecerem a verdade dessa forma, o início da grande lapidação, as aparências lapidando todos. Todos sendo lapidados pelas aparências. E todos sofrendo as consequências que não passaram e não passam de uma lapidação. E assim foi o animal racional na fase do animal de origem racional. Hoje, na fase racional, é que estão conhecendo e sabendo por que assim ficaram e o porquê que assim são. De onde vieram e como vieram, para onde vão e como vão. Na fase racional, a fase da justificação das coisas reais como são. De forma que hoje, todos sabendo de onde vieram, como vieram, porque vieram ficar nessa situação em que estão e para onde vão, e como vão deixar de assim serem por saberem e conhecerem de onde são. De forma que agora, na fase racional, é que vieram conhecer e saber a junção do corpo humano, que sempre foi tido como um mistério, que hoje não é mais mistério, por a solução estar aí em suas mãos racionalmente. Hoje, sabendo como foram gerados assim, o porquê que foram feitos assim, o porquê que são assim, o porquê que estavam assim nessa situação, desconhecidos do princípio, da origem de serem assim e do fim. Hoje desvendados todos os segredos da junção do corpo humano. Junção essa que ninguém sabia o porquê dela.
Junção quer dizer uma porção de órgãos juntos e reunidos para uma composição de uma máquina tocada a água, a vegetal, a animal. Dessa forma, todos a caminho da planta perfeita da junção do corpo humano e do mundo e sua criação. Que já bem discriminado aí está um bom pedaço da junção do corpo humano, a causa do porquê de uma porção de órgãos juntos e reunidos, que a planta vem sendo esclarecida aos poucos, para poderem sentir como foram fabricados desta forma tão delicada, que é esta máquina que trabalha ininterruptamente e que não tem hora nem tempo de terminar por causa dos acidentes e dos contratempos a que está sujeito o organismo delicado da formação da junção do corpo humano. É uma máquina muito delicada, à mercê do tempo, dos contratempos e do alimento necessário que não lhe prejudique. Máquina essa exposta à natureza, e pelo seu estado de delicada tem que haver zelo devido às intempéries a que se acha exposta. Intempéries essas criadas pelo artifício, que é a poluição venenosa que prejudica a máquina humana. Envenena e destrói em pouco tempo pelos venenos carboníferos em que se acha a atmosfera contaminada, vindo assim o enfraquecimento e a destruição dos seres em pouco tempo, pelo envenenamento da atmosfera por gases venenosos que contaminam o ar a que a máquina humana está exposta, e daí o envenenamento do organismo entrando em destruição à máquina humana pela poluição carbonífera venenosa. De forma que a máquina humana está exposta a esse envenenamento, que produz consequências desastrosas no organismo e sofrimentos horríveis. Ao passo que vivem longe dessa poluição, por exemplo, na selva, estão livres por respirar o oxigênio puro e saudável. Esses têm a máquina mais conservada e que, entrando em contato com os seres que já estão poluídos e envenenados dos centros populosos, esses que já estão envenenados, tendo contato com eles adoecem, porque é transmitido pelos corpos envenenados o ar venenoso. Enquanto eles estão na selva virgem, sem contato com ninguém, vivem perfeitamente sadios. Depois que entram em contato com os que já estão envenenados, por viverem dentro da poluição, esse veneno é transmitido pelo ar, tendo contato com eles, e eles adoecem. Sim, porque quem vive respirando veneno fica contaminado dele e transmite ele. Justamente a poluição dos artifícios que envenenam a atmosfera. Os que respiram esse veneno são destruídos por ele devido à máquina humana ser uma coisa sensível e muito delicada. Até o próprio ar poluído prejudica a máquina e o tratamento que é necessário ter a máquina para sua boa conservação. De forma que a poluição destrói a máquina em pouco tempo. Tudo isto produto do artifício e envenenamento da atmosfera. E de forma que é transmitido ao organismo uma infinidade de doenças esquisitas pelo ar poluído e envenenado da atmosfera. E as doenças destroem a máquina humana em pouco tempo. E de forma que o artifício foi muito bom até um certo ponto, que não era prejudicial. Mas, depois que passou dos limites, passou a ser prejudicial. O envenenamento da atmosfera, os gases venenosos artificiais. E de forma a máquina humana, um órgão muito sensível e delicado sendo destruído em pouco tempo, por falta de visão de quem por si mesmo procura se destruir. E também sobre os abusos e as extravagâncias que destroem em pouco tempo a máquina humana. Os abusos sobre todos os sentidos de vícios, de vaidades e os absurdos do esforço de tudo além do limite das extravagâncias. E assim a planta já está aí esclarecida mais ou menos, já dá perfeitamente para saber como foram feitos e que foram feitos e por que foram feitos.
Mas vem a planta definitivamente depois que estiverem ligados ao mundo racional. Daí vem a definitiva da perfeição do humano egleomático, da matéria, a goma, e do eu, do sentido perfeito. Mas quando estiverem ligados à matriz, o mundo racional, a gênese verdadeira do animal de origem racional, que é o mundo verdadeiro do animal de origem racional, o mundo racional. E assim todos nessa vivência, sem saber por que viviam, abusando sempre do livre-arbítrio, surgindo todos esses malefícios pelo abuso do livre-arbítrio. Malefícios esses prejudiciais a todos. O artifício em plena evolução, a fábrica do envenenamento da atmosfera para a destruição dos próprios criadores e mantedores do envenenamento, por não pensar na vida nem na saúde sua e dos demais, ceifando-se milhares de vidas em pouco tempo. Se destruindo e destruindo os demais por estarem dominados pelas vaidades das artes, dos artifícios e do domínio da presunção. De forma que, aumentando assim os martírios e o sofrimento de todos. Todos se habituando e sendo envenenados por gosto, e outros por necessidade, outros por não terem outro remédio, e outros por vaidade. O ponto que chegou ao desequilíbrio de tudo pela vaidade, ao ponto de terem que usar máscaras para poder aguentar mais ou menos com artifício essa situação deplorável de falta de senso da humanidade. Tudo isso devido ao enfraquecimento do pensamento, e que esse procedimento demonstra o grande desequilíbrio por essa espécie de suicídio coletivo popular pelos gases que envenenam a atmosfera. Tudo isso devido ao enfraquecimento do pensamento. Chegaram a esse ponto de desequilíbrio de criar e inventar artes para serem destruídos por ela e destruir os demais. O artifício, ponto horroroso, tenebroso e venenoso, que levou todos a admitir como coisa de prestígio para se destruir. Tudo isso devido ao enfraquecimento do pensamento. Botou todos desregulados de uma forma tal em que todos valorizam o mal e a destruição de si mesmo. As máscaras são uns paliativos que não resolvem, porque nem todos podem usá-los. É viver dentro do veneno, sabendo, para ser destruído em pouco tempo por circunstâncias, gostos ou vaidades. E nesses meios o sofrimento é pavoroso, é geral. Evolução de um progresso aparente que parece que progride, mas dessa forma regride. Tudo aparência só. E essas aparências sucumbindo todos antes do tempo, destruindo todos antes do tempo. As máscaras sendo um paliativo aparente. E assim é um mundo da deformação, que não podia ser de outro jeito. Por ser um mundo deformado, tudo que é deformado vai enfraquecendo, vai degenerando e vai poluindo. Mas podiam levar uma vida melhor do que tão penosa, sacrificada e destruída pela poluição, envenenada pelos gases atmosféricos, que desequilibra todos e tudo cada vez mais pela poluição que causa sobre o organismo de todos. O artifício até um certo ponto que não prejudica é bom e necessário, mas passou a prejudicar, deixou de ser necessário. Tudo que prejudica não é necessário. Tudo que faz mal não é preciso. Tudo que faz mal não é necessário, porque todos precisam é do bem, todos necessitam é do bem, não do mal. E de forma que a atmosfera carregada de veneno e que transmite pelo sereno envenenado em toda a vegetação, frutas e mesmo na fauna e nas águas, o sereno envenenado transmitindo pelo sereno sobre tudo, sobre todos, e destruindo os seres humanos com grande rapidez. A vida de todos desta maneira se tornando cada vez mais curta. Os anos de vida diminuindo cada vez mais, por tudo cada vez mais envenenados, e tudo já nascer de organismos envenenados. Legumes e frutas já nascendo envenenados, pelo sereno envolvente que cai sobre a terra,
já nascendo tudo envenenado, cada vez todos com pouquíssima duração de vida e destruídos pelo envenenamento de tudo. De forma já nascem todos envenenados e por isso já nascem doentes por já estarem envenenados. O envenenamento se tornando uma coisa natural e todos vítimas desse grande mal. E assim um grande progresso das artes é um progresso que desta forma vai a regresso. Aparentemente parece que estão progredindo e verdadeiramente estão regredindo por serem destruídos pelo envenenamento da poluição venenosa do progresso. É o resultado das aparências que parece ser aquilo que não é. Aparentemente parece ser bom e verdadeiramente completamente o contrário. E de forma que, para amenizar um pouquinho, a arborização elimina um pouco o envenenamento, mas pouco. E é por isso que os anos de vida de todos cada vez diminuindo mais. Destruídos pelo envenenamento dos gases atmosféricos que respiram noite e dia, em muitos lugares bem sentido e bem observado, em outros lugares muito menos. E assim o índio do sertão vive imune a tudo isto, e vive muito bem do modo da vivência rude da natureza deles. Não tem essa atmosfera parada e poluída, porque o índio vive sob o conforto natural da natureza. A natureza lhe favorece em tudo. Vivem tranquilos e sossegados nos sertões das florestas, vendo em saúde. E os que vivem sob todo o conforto do artifício vivem todos doentes, caindo aos pedaços. Olha a dentadura de um índio, olha a pele de um índio, por viver em contato com a natureza. E olha para os que têm todo o conforto como vivem. O artifício somente serviu para maior lapidação. Olha a duração de um índio e olha a duração de um civilizado. O civilizado vive pouco e o índio vive muito sem conforto de espécie algum. Porque o civilizado vive sob o envenenamento do artifício. E o índio vive puramente dentro da selva com a sua ingenuidade natural da natureza. São mais puros em tudo, mais perfeitos em tudo. E de forma que o artifício foi muito bom para a lapidação da humanidade. Lapidação esta destruidora. E dessa forma o civilizado pensa que vive bem, mas vive mal. E o índio vive bem, porque goza a saúde, vive em paz, vive sossegado, fortes e rijos. E os civilizados fracos e bem fracos. Fracos em tudo, cercados de todo conforto. Para ver que o artifício foi necessário para lapidar. Lapidação essa que se tornou monstruosa por ser venenosa. Ainda existem tribos de índios lindos, fortes, bem nutridos e poderosos. Mas tudo isso foi muito bom para a lapidação de todos. Então perguntas: como é que o índio pode voltar ao seu verdadeiro mundo de origem? Se eles não sabem escrever, não sabem ler, como é que eles poderão voltar se são selvagens? O selvagem é evoluído pela própria evolução natural da natureza, por a fase natural da natureza ser a fase racional. A áurea da fase desenvolve o índio naturalmente. Por ele estar em contato com a natureza, ele evolui naturalmente. E por evolução natural da natureza que é racional, eles voltarão naturalmente ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque a própria natureza trata de desenvolver o seu raciocínio e eles vão se modificando, mudando naturalmente por evolução natural da natureza. Por a natureza ser dona de tudo e de todos os seus feitos, se desenvolve naturalmente por evolução natural da natureza, por estarem ligados à natureza, voltarão todos ao mundo racional. A natureza é racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E o raciocínio deles começará a desenvolver-se naturalmente com a evolução da fase natural da natureza. Agora, o civilizado, como é mais imperfeito, para que desenvolva o mais depressa possível, tem que ler e reler devido ao seu grande estado de imperfeição, devido ao seu estado de desequilíbrio pela evolução do artifício.
e tem uma infinidade de defeitos e de imperfeições que o índio não tem. De forma que o civilizado tem essas dificuldades todas, devido estar ligado ao artifício doente pela evolução do artifício. Então, para que alcance mais depressa o desenvolvimento do raciocínio, é lendo e relendo para encontrar o equilíbrio perdido. Ao passo que o puro da selva é mais equilibrado porque não tem tantos defeitos como o civilizado. E de formas por evolução natural da natureza, todos voltarão ao seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. A vida de um é muito diferente de outro. O civilizado parece que sabe muito, e por parecer que sabe muito, é que sofre o demais. Porque parece que sabe muito, mas se soubesse mesmo, não sofria. Por parecer que sabe, é que sofre muito, porque aparências não são verdades. E a vida do civilizado é toda uma vida aparente de fantasias, sonhos e ilusões. Assim sempre viveu o civilizado iludido a vida inteira. E assim hoje, todos conhecendo, sabendo o que são, por que assim são, de onde vieram e para onde vão, para deixarem de assim serem. Hoje, conhecendo o ponto positivo e o ponto negativo, o real verdadeiro e o real aparente. E dessa forma, a vida se constituiu de uma maneira tal que ficaram completamente dominados pelo artifício, por pensarem e julgarem ser aquilo que nunca foram e nem são, e querendo desta forma encontrar um rumo certo por meio do artifício sem saber como. Então julgavam que o artifício fosse endireitar o mundo, endireitar a vida, endireitar todos e progredindo sempre o artifício para ver se encontravam uma solução real de vida. E dizendo, com o progresso tudo irá se ajustar. Com o tempo o povo fica equilibrado pela ciência universal que está acima de tudo. E até hoje, em busca dessa solução, até hoje, em busca de acertar, e tudo sempre por acertar e os desacertos a se multiplicar. E assim sonhavam que depois de todos evoluídos e civilizados, a civilização traria o equilíbrio de todos universalmente. Com esses propósitos bem intencionados, sempre trabalhando por um futuro melhor, e sempre esse futuro por chegar e que nunca chegou, porque não podia chegar por não estar no artifício a solução desejada. Se no artifício estivesse a solução desejada, já há muito viveriam como pensavam, viveriam em paz. Mas no princípio, iludidos com o artifício, julgavam que as ilusões fossem solucionar os problemas corretos naturais da vida. E até hoje no artifício estão procurando se encontrar e nunca conseguiram se encontrar, por não estar no artifício a solução real da vida, a verdade das verdades. No artifício somente sonhos, fantasias e ilusões, e todos sofrendo as consequências da inconsciência adormecida pelo envenenamento do artifício. Hoje estão vendo o artifício foi um grande sonho. Sonharam muito, sonharam demais, e por sonharem demais sofreram muito, sofreram demais. Mas, com tudo isso, o artifício não deixou de ter o seu lado bom e preciso, que foi tratar da lapidação de todos, lapidando todos mais ou menos para chegarem a um entendimento correto e certo na fase real, a fase racional. Assim regeu a vontade com a sua liberdade e a vontade por ser livre, sempre sendo a causa dos desacertos e do sofrimento por aparências não serem verdades. Com o artifício penaram muito, sofreram muito, sem sossego sempre, e tudo cada vez a pior por não estar no artifício a solução real, verdadeira, que sonhavam encontrar. E por isso no artifício só encontraram a multiplicação do sofrimento, dos tormentos e de todas as ruínas da vida, porque no artifício nasceu a inveja, o ciúme, a ganância, a vaidade, a traição e todas as monstruosidades. Guerras, pestes, enfim, as ruínas conhecidas por todos, que são muitas, mas foi muito bom o artifício para lapidar as feras o mais depressa possível, que até hoje ainda existem feras ferozes, seres ferozes. Tudo isso uma
causa existiu o desenvolvimento do pensamento, a causa de todos os tormentos e sofrimentos da vida, que assim tinha que ser para a lapidação de todos, sendo o pensamento o causador da lapidação, o guia mestre do sofrimento, por isso todo pensador é um sofredor. Quanto mais sofre, mais tem que sofrer. A lapidação reinante em cima, lapidando todos, que o objetivo desta lapidação é a preparação de todos para terem condições, depois de preparados, de serem recuperados pela fase racional. Então, tudo isso foi muito bom. Um bom insuportável, como costumo dizer. Há males que vêm para bem. Então foi um mal necessário para apressar a mudança de todos para o seu verdadeiro lugar, o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então foi feito o pensamento para executar a lapidação de seres pensantes em todos os sentidos, para preparar todos em condições do encontro com a verdadeira ressurreição. E nesse fato, um dos maiores condões da vida, todos voltando à verdadeira vida de racionais, puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem. E assim todos mudando de um mundo que vieram parar e ficaram perdidos, por não saber o porquê que assim ficarem, voltando todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o seu verdadeiro natural. Porque fizeram por conta própria um mundo deformado para sofrerem as consequências da deformação que fizeram. E por o mundo ser consequência dos seus próprios habitantes e como aí vieram parar, então tinham que sofrer as consequências do que fizeram por o uso da vontade e por a vontade de ser livre. E por a vontade de ser livre é que todos estão por livre e espontânea vontade. E por assim ser, todos por conta própria, cada qual por sua conta. Cada qual idealizando tudo como tem vontade e executando as suas vontades. O mundo das vontades por a vontade de ser livre. E assim fizeram o mundo das vontades e aí estão cheios e repletos de vontades. E estão sofrendo as consequências das vontades, sendo a vontade um ponto cruel da vida. Se não fosse a vontade, não existiria essa vida. Se não fosse a vontade, não existiria essa deformação. Se não fosse a vontade, todos estariam no seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. Mas a vontade é que botou tudo a perder, por a vontade de ser livre, como até hoje todos sofrem as consequências de suas vontades. Vontades aparentemente boas e vontades ruins e fatais. Uma das causas de assim serem e de assim estarem, porque foi pelo uso da vontade e por a vontade de ser livre é que aí estão, continuando a fazer uso das vontades e sofrendo as consequências das vontades, que sempre com as vontades criaram tudo contra si mesmo, sendo a vontade uma das causas da destruição de si mesmo e de tudo. E por isso aí estão até hoje cheios de vontades e de gostos, deformados, arrasados assim dessa forma por serem matéria sem garantia, e vivendo desarmoniosamente nesse desconsolo infernal, porque quem é de matéria não pode viver bem, somente mal. Aparentemente bem e verdadeiramente mal. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas e que por isso por si mesmo se destrói. Então, nesse conjunto de ruínas, tudo somente aparência, o bem aparente, uma vida completamente de desconsolados e desconcertados, porque além de sofredores são mortais. E de forma que isso é desconcertante, porque nunca houve nem há uma positividade de ser. E por não existir uma positividade de ser é que todos sofrem as consequências, por estar fora do seu estado de ser, do seu estado natural de ser racional, puro, limpo, perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. E de forma que a vida deformada, uns sonhos de inconsciência e que por tudo ser sonho, sofriam as consequências da brutalidade da deformação, por serem seres completamente desconhecidos do porquê que assim são e do porquê tudo assim é. Sonhando e vivendo e aparentando ser aquilo que não é.
De forma que a vida desse jeito tinha que se encaminhar tudo para a destruição de si mesmo, por viverem sonhando como se certos estivessem. E o resultado dos sonhos, a desilusão de tudo, completando a desilusão, a falência de tudo e dizendo: estamos falidos, só encontramos decepções. O que resta é tudo virar cinza, porque não existe dessa forma coisa alguma que se aproveite, por não existir uma motivação de realidade absoluta a não ser somente a destruição. Ainda mais dizendo: tudo pega fogo, estamos numa fase de só se ver fogo. E o mundo desse jeito tudo faliu por tudo viver em fogo. Fogo de todos os lados, fogo de todos os cantos. Desse jeito a falência de tudo. Ainda mais dizendo: estamos no fim das aparências. As aparências chegaram no seu fim. Tudo que parecia que era deixou de ser. E assim é a vida do nada, tudo acaba em nada. E assim chegando ao ponto crítico das naves humanas pela Terra. Naves ambulantes de passagem pelo mundo por não ser o seu verdadeiro. Para verem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, sendo um ser de natureza falida por terminar em nada. Aparentemente demonstrando tudo ser e verdadeiramente nada sendo por tudo acabar em nada. Mas agora está aí a fase racional, a fase redentora da verdadeira salvação do animal de origem racional, e não chegará a tanto das previsões dos sonhadores, porque os sonhadores sempre gostaram de sonhar com o futuro, como coisa que os sonhadores tivessem positividade nos seus sonhos, como coisa que sonho fosse coisa positiva. Mas a vaidade de muitos é de querer fazer sonhos da realidade. Quem sonha prevê castelos que não existem, imagens de quem varia por estar fora do limite. Aí está a fase natural da natureza, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio para desenvolver o raciocínio de todos, e todos terem condições de voltar ao seu estado natural de ser irracional, puro, limpo e perfeito. De forma que para muitos parecia que tudo estava falido. Faliu sim de um lado, mas a humanidade erguendo-se de outro, porque o mundo tem o seu dono e os fariseus com as suas profecias anunciam os seus pontos de vista imaginários, como se no magnetismo estivesse a realidade absoluta e positiva. Hoje estão vendo por que modos e formas todos são recuperados para voltar ao seu verdadeiro mundo. Hoje estão vendo o que são, por que assim são o que foram, o porquê deixaram de ser o que foram para serem o que são. Hoje estão vendo e conhecendo o porquê que assim são e de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Porque a solução não estava na deformação dos seres deformados, com os seres que desconheciam o porquê que assim são. A solução está na origem que deu causa a essa deformação. Então, somente na origem é encontrada toda a solução dessa deformação, e aí está a origem. A ligação de todos com o desenvolvimento do raciocínio é a sua origem. Daí toda a solução ideal que há muito todos procuravam e não encontravam por não saber onde nem como. E agora em suas mãos, com a maior naturalidade, a purificação da humanidade pela união de todos devido à fase ser outra. A fase racional, a fase do equilíbrio, do verdadeiro equilíbrio do animal racional. Desenvolvendo o raciocínio, todos encontrarão satisfatoriamente o verdadeiro equilíbrio perdido. E pelo desenvolvimento do raciocínio, a união fraternal de todos. E de formas quantas lutas na vida da matéria para tudo acabar em nada. Porque julgavam que esse nada tudo fosse, vendo que esse nada nada é, por tudo acabar em nada. Mas a vida se constituiu pelo pensamento como lapidador de todo pensador, e por isso todo pensador sempre foi um sofredor. Para verem que coisa alguma está perdida, por isso está aí a fase racional, a fase da verdadeira recuperação do animal de origem racional.
E dessa forma todos estão de parabéns por saber como voltar ao seu verdadeiro mundo. Como mudar desse mundo que não é seu para o seu verdadeiro mundo. Então todos estão de parabéns. Não está tudo perdido, como os fariseus profetizaram o futuro negro do mundo. De forma que daqui a um pouquinho, todos com o livro nas mãos, de sua verdadeira redenção eterna, de sua volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Porque tudo isto, como já sabem, como já viram, como já sentiram, que é a evolução natural da natureza, como costumam dizer. Tudo muda como tudo se transforma. E de forma que a vida, nessa mudança de fase natural da natureza, desanimou e desiludiu muitos por não conhecer o que está em suas mãos. Se conhecessem, passariam e atravessariam por cima de tudo conscientemente, com consciência racional. Mas muitos, por não conhecerem o que está aí em suas mãos, se deixaram levar pelo desânimo dos fracassos atuantes da vida, por não conhecerem a vida e as consequências das fases. Uma fase de tudo em liquidação e outra fase de tudo em recuperação. E assim no mundo da deformação sempre foi tudo fantasia, sonho e ilusão, por tudo ser uma deformação. E deformou-se do estado de ser verdadeiro para um estado aparente que parece ser aquilo que não é. E agora a vida chegou ao seu auge positivo e definitivo, que é o conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, porque todos aí estavam nesta deformação, mas não sabiam o porquê dela, por desconhecerem o porquê que assim são, por desconhecerem o que são. Não podiam conhecer o porquê que aí estavam nessa deformação, por não saberem o porquê dela, a causa dela e a origem dela, por não saberem a sua causa e a sua origem. Então aí estavam nessa deformação, vivendo contra si mesmo e por isso, vivendo em contradição consigo mesmo, com tudo e com todos, por desconhecerem o que são e o porquê que assim são. Então tinham que viver a vida inteira nessa guerra de contradições. Todos guerreando por tudo, brigando por tudo, se aborrecendo por tudo, se contrariando por tudo, zangando por tudo, odiando por tudo, matando por tudo. A vida da verdadeira contradição por não terem verdadeiro conhecimento do porquê que assim são. Então viviam noite e dia em contradição uns com os outros, e a desarmonia imperava em tudo pelo constante desequilíbrio de si mesmo, por a vida não ser o que muitos queriam que a vida fosse. Se a vida é negativa, tudo na vida tem que ser negativo. Se a vida fosse positiva, tudo na vida seria positivo e tudo seria eterno.